Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Economia Política. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, tá certo? Nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, vamos agradecer, né, por estarmos aqui novamente reunidos. E agradeço por contar com a sua participação, certo? Satisfeito pelo resultado da prova, né, da última semana. Então, 99%, né, de notas acima da média. Então, isso aí é muito gratificante, muito satisfatório, né? Prova do esforço de cada um de vocês, certo? Então, parabéns para você que está em casa aí me assistindo nesse exato momento. Parabéns que você que está nesse exato momento assistindo essa aula de economia política, né? Então aqui é o professor Cláudio Nascimento e a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão da economia clássica de Adam Smith, né? Então vejamos, então Adam Smith, para Adam Smith, a economia se move pelo interesse privado dos indivíduos. Observe, a economia se move pelos, pelos interesse privado dos indivíduos. Ou seja, Smith dizia que ainda que não fosse intencional o egoísmo, né, das pessoas, redundava no bem comum. Né? Então veja que frase interessante, né? Dizia que ainda que não fosse intencional o egoísmo das pessoas, redundava no bem comum. Ou seja, todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Então, todo indivíduo ele vai trabalhar para que o rendimento da sociedade seja o maior possível. Então, para Smith, a economia ela se move pelo interesse privado dos indivíduos. Dizia que, na realidade, se não fosse intencional o egoísmo das pessoas, como eu falei anteriormente, né, ainda dava no bem comum. Então vamos lá. Então Smith defendia na economia. O que ele defendia na economia? Ele discordava e alegava que a riqueza da nação ela está na habilidade. Observe, Smith discordava e alegava que a riqueza de uma nação, ela está na habilidade, é isso, de produzir bens. Para isso, os cidadãos, né, devem ser capacitados, é isso, e o Estado não deve intervir. É isso. Ele defendia a propriedade privada e não a intervenção do Estado na economia e a liberdade contratual entre patrões e empregados. Vejam só. Professor Cláudio, o que é que Smith defendia? Rapaz, Smith defendia a propriedade privada, a liberdade contratual entre patrões e empregados, né, isso, e a não intervenção do Estado na economia. Né? Então a economia ela deve, na realidade, agir sem intervenção do Estado. Então a gente pode dizer, na escola clássica de Smith, né, a escola clássica de Adam Smith, afirma, né, então Smith afirma seguir um modelo ou método de Newton. Né, ele afirma seguir o método de Newton, de Isaac Newton, né, de quem retém a ideia do sistema. Ou seja, e o princípio teórico, pela capacidade de oferecer, de organizar os fenômenos da experiência. Então, o exemplo é, mais uma vez, o princípio e o egoísmo positivo. Né? O egoísmo positivo, que é igual à filosofia moral. Egoísmo positivo igual à filosofia moral, guiado pelo interesse pessoal. Não é isso? Pelo interesse pessoal, como a gente falou anteriormente, o indivíduo
Embora inconsciente, ele se preocupa em produzir o máximo de bem possível, né? Então vai haver ali estresse pessoal, negociação, vai haver a concorrência perfeita, a ordem. Então, portanto, supera o método indutivo, experimental, pela multiplicidade da experiência. Então, do iluminismo escocês, vem o privilégio da razão, né? Ou seja, como princípio organizador de quê? Do conhecimento. Então, complexidade do método de Smith pode ser compreendida no contexto da filosofia do como sense, ou seja, que pressupõe o senso comum, que deve ser a base para a operacionalização dos conceitos teóricos. Então, eu gostaria que você que está nesse momento agora me assistindo, ressaltasse ainda a relação das dimensões que envolve o quê? O micro, ou seja, o ponto de partida. Indivíduos movidos pelos interesses pessoais, egoístas, e a macro, o equilíbrio do bem comum, na obra de Smith. Então, Smith, na realidade, como a gente colocou, o indivíduo ele vai se preocupar em que ele vai se preocupar em produzir. Ele vai preocupar em produzir o máximo possível, né? Então, Smith, né? O Adam Smith, a gente vai citar aí algumas obras dele, né? Teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações. Então, na riqueza das nações, eu gostaria, você que está aí nesse exato momento me assistindo, então entendesse, compreendesse que na riqueza das nações, Adam Smith dizia que a função do governo de cada nação deveria ser de garantir segurança, ordem e o direito à propriedade privada. Então, a incumbência, o objetivo, a finalidade de cada governo é garantir para os indivíduos o que é a segurança, a ordem, o direito e a propriedade privada. Ou seja, na filosofia moral de Adam Smith, ele vai dizer que existe uma relação ao self system, ou seja, a intervenção coercitiva do Estado. Isso. Aí você vai ter essa reação, isso, do self, né? Ou seja, dentro da filosofia moral, uma reação ao self, sistema de Hobbes, né? Ou seja, a questão do contrato social, né? Sociedade possível através da intervenção coercitiva, ou seja, para que haja a ordem, o homem abre mão do seu direito natural, selvageria, em troca de quê? Em troca de maior segurança. Então o homem sai do caos, né? O homem sai do caos social, né? Ele sai da anomia. Então, para entrar simplesmente num processo de ordem, vivendo em comunidade, né? Então, homens devem renunciar à liberdade. Mas em troca da liberdade eu vou ter o que é segurança. Em troca da liberdade eu vou ter simplesmente um Estado com autonomia, um Estado que possa me proporcionar, na realidade, o que? Garantias individuais. Então Smith influencia, né? Vai influenciar Locke, David Hume, né? Outros filósofos. Então ele diz que o homem ele é dotado de senso moral, de paixões, né? Altruístas e egoístas. Isso. Autoestima, tendência à felicidade e ao equilíbrio. Então o homem, na realidade, dotado de senso moral, né? Dotado de paixões, né? Altruístas e egoístas, né? Autoestima, tendência e felicidade e equilíbrio.
Então a gente vai dizer que Smith vai falar do egoísmo, que resulta, ele diz que resulta positivo, o egoísmo ele é positivo, desde que ninguém na busca de seu próprio interesse, né, impeça os demais a obtenção dos seus. Então o egoísmo ele é positivo, desde que ninguém na busca de seu próprio interesse impeça aos demais a obtenção dos seus. Então, para Smith, né, a economia ela se move pelos interesses privados dos indivíduos, né? Aquela retórica que nós colocamos logo no início, né? Então, ainda que não fosse intencional o egoísmo das pessoas, redundavam no bem comum. Então, todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Né? Então, o indivíduo ele vai buscar isso. Vamos fazer com que o rendimento seja o maior possível. Então, como? Aí eu vou perguntar a vocês, como você que está em casa, nesse exato momento me assistindo, vai responder isso? Aí ele vai dizer, esse é o objetivo de Smith na riqueza das nações. Autonomia dessa atividade econômica como fundamento para a sociedade civil e do Estado. Então o Estado deve garantir segurança, ordem, não é isso? Propriedade privada e liberdade comercial. O Estado não deve intervir na economia. Então a realidade, a indústria, o assalariamento, né? A concorrência capitalista, não é isso? A busca de melhor salário, não é isso? Melhor lucratividade, mobilidade, coisa que nós vamos ver isso aí, sabe aonde? Lá com o Henry Ford, né? Que na realidade com o seu modelo T, ele simplesmente, a indústria automotiva de Ford, né, vai pagar um dos melhores salários da época, né? Então, o sonho dos trabalhadores na época era trabalhar na indústria de Ford, porque pagava-se bem, né? Pagava acima do teto da média das outras empresas. Então, ponto de partida, contrato com os fisiocratas. Né? Os fisiocratas, eles rompem com os mercantilistas, né? Então, enquanto os mercantilistas, eles pensavam, né, em metais preciosos, protecionismo, intervencionismo, balança comercial favorável, o fisiocrata defendia a questão simplesmente de que do excedente de produção. Né? Deve se produzir por meio da agricultura. Então, o conceito de produto líquido. Então, fisiocrata, ponto de partida, contato com os fisiocratas. Conceito de produto líquido, renda residual e antecipação, renda do trabalho do capitalista. Né? Então, você vai ter produto líquido, a renda residual, você vai ter antecipação, que é a renda do trabalho capitalista. Sendo assim, nós temos a origem do excedente, que é um pensamento fisiocrata, né? Então, capacidade de geração de excedente encontra-se na divisão do trabalho, ou seja, a fertilidade natural do solo é uma contribuição. Então, isso, a origem do excedente, a capacidade de geração do excedente encontra-se na divisão do trabalho. Fertilidade natural do solo é uma contribuição. Então, divisão do trabalho que determina a produtividade. Então, essa produtividade que a gente diz, vai chamar especialização. Então, é a necessidade do indivíduo se especializar em suas funções, não é isso? Aí vem a economia do tempo, ou seja, aí vem a questão da administração científica, né? Então, nós vamos buscar a questão de meios, de métodos que possa reduzir o trabalho do indivíduo, ou seja, o desperdício de tempo. Então, ele teria que produzir mais em pouco tempo. Então, o desenvolvimento das máquinas, a propensão a intercambiar, ou seja, a troca, né? Como opera uma troca? Então, o valor das mercadorias, né?
O valor do uso e o valor da troca. Então, é uma discussão muito interessante essa questão do valor das mercadorias. Então, quando fala mercadoria, lá nos textos da antiguidade, lá da Idade Média, nós vimos que tinha um valor do trabalho, que era relacionado muitas vezes, né, à questão das horas de produção, né, o valor do bem, né. Então, o valor, aí você vai ter. Aí existe uma coisa, avaliação. Então, o indivíduo será rico ou pobre. Então, dependendo da quantidade do trabalho alheio, dependendo da capacidade de trabalho alheio, de que possa dispor, não é isso? Portanto, o valor do trabalho. Então, é interessante, né? Trabalho, comando, labor, né? Então, lembrando que trabalho, né, está relacionado a tripalho, objeto de tortura, né? Então, lá na Ética Protestante de Max Weber, né, você vai ver o seguinte, a finalidade do trabalho, né? Então, na realidade, Weber vai colocar essa ética protestante do espírito do capitalismo, onde os indivíduos ricos seriam salvos porque eles empreenderiam, né, teriam o espírito empreendedor, e o pobre não teria esse espírito empreendedor, não teria recurso para empreender. Então nós vamos ter o valor de troca. Então ele vai falar simplesmente da quantidade de trabalho que for na realidade o que foi necessário para produzir a mercadoria, né? Ou seja, diferentes graus de dificuldades, né? Comum a troca de mercadoria por mercadoria, do que por trabalho. Troca de mercadoria por mercadoria do que por trabalho. Comum trocar mercadoria por dinheiro, né? Nós vimos lá nos últimos textos, né, a questão do surgimento dos banqueiros. Porém, o ouro e o prata como mercadoria tem seu valor definido pela quantidade de trabalho. Então, preço real. Ele diz que preço real é igual que a quantidade de trabalho. Dinheiro, que é igual ao preço nominal, não é isso? Então, preço real é igual à quantidade de trabalho. Então, a quantidade de trabalho locada para produzir aquele bem, a quantidade de trabalho onde o indivíduo vai ofertar dinheiro e o preço, quanto se paga, né? Então, fatores que compõem o preço. Então, Smith vai falar um pouco produto independente, valor de troca, valor contido, né? Valor contido que é igual a salário. Ou seja, porém, quando há separação entre produtor direto e proprietário dos meios de produção. Então, a gente vai falar que o produto é igual a salário mais lucros. Então, vem antecipação e trabalho de direção. Então, onde salário é igual a subsistência, não é isso? Lucro. Trabalho é igual a subsistência e lucro. Igual determina-se pelo quê? Pelo tamanho do capital investido. Então é interessante, né? Um produto que é igual ao salário, mais o lucro, né? Então você vai ter um de salário que é igual a subsistência e lucro, que vai determina-se pelo quê? Pelo tamanho do capital investido, quanto se empregou. Então, o produto do trabalho, ele fala aí, não pertence ao trabalhador. O produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Deve ser repartido com o dono do capital que lhe dá emprego. Então, veja, o produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Mas esse produto do trabalho, ele deve ser repartido com quem? Com o dono do capital que lhe deu, oportunizou o emprego, na visão de Smith. Então, renda da terra. Então, quando se torna propriedade privada, deve ser remunerada, portanto. Então, a renda da terra, quando se torna propriedade privada, ela deve ser remunerada, claro. Então, vem a distribuição. Então, a distribuição aí afirma que o preço real é o trabalho. O preço real é o trabalho. Porém, foge à teoria de valor, né? E recorre ao preço, porque desdobra-se três fatores. Quais são os três fatores?
salário, mais lucro, mais renda. Então eu tenho, afirma que o preço real é o trabalho, porém foge à teoria do valor e recorre ao preço. Desdobra-se em 3 fatores: salário, lucro e renda. Então conclui, né, a Smith conclui afirmando que o emprego produtivo da renda e o lucro. É necessário que o emprego produtivo da renda e o lucro. Então a teoria do valor resulta em fracasso. Né? A teoria do valor resulta em fracasso. Por quê? Enquanto da evolução do pensamento econômico foi um avanço, enquanto a evolução do pensamento econômico foi um avanço, a teoria do valor resulta em fracasso. Então, renda e lucro são deduções do produto do trabalho e propriedade. Então, cada preço constitui-se de renda, ou seja, mais salário, que é igual ao lucro, renda ao produto nacional. Então, ele vai entrar aí na questão de cada preço vai constituir-se de renda, mais salário, que é igual ao lucro. Onde, na realidade, nós sabemos que o lucro ele é o somatório, ou seja, receita, tudo que você investiu, menos o custo. Aí eu vou ter meu lucro. Né? Então, na realidade, é receita menos custo. Então, isso aí é o meu lucro. Então, vejamos. Então, nós temos o conceito de trabalho produtivo como gerador de excedentes. Então, se o labor, então, do trabalho contínuo, essa possibilidade de ampliação, de produção ou desenvolvimento, então ele vai falar da condição, ou seja, parte de que das rendas deve ser poupada e retomada em capital, ou seja, acumulação. Então, parte da renda deve ser o quê? Poupada e retomada, né? Retornada em capital. Retomada não, retornada em capital, né? Então, salário, que é igual à renda da maioria. Desenvolvimento de promover o que? Promover a prosperidade, a teoria da população. Né? Então, na realidade, nós vamos ter essa questão do efeito sobre o nível dos salários. De efeito de curto prazo. Efêmero, em virtude de que? Da teoria da população. Né? Efeito de longo prazo. Aumento pertinente que do nível natural do salário, ampliação do acesso ao consumo e aumento da ocupação do emprego. Então você vai ter, na realidade, então tem um caráter positivo e superior da produção capitalista. Então vai ter um efeito, né? Um efeito é muito visível aí, porque a curto prazo você vai ter o efêmero em relação à população. E a longo prazo, os níveis de salário, né, vai estar relacionado à ampliação do acesso ao consumo e aí aumento do emprego, né, da população. Então, preço natural e preço do mercado dos produtos. Então, ele vai dizer o preço natural cobre salários, mais lucro, mais renda. Preço de mercado. Então ele vai falar que pode estar acima ou abaixo do preço natural. Depende simplesmente da oferta e da demanda efetiva. Né? Porém, condições, a gente vai falar de liberdade de mercado e concorrência. Né? Então, tendência do preço, de mercado, é isso. Então, tudo isso aí vai ser condicionado. Né? Então, você vai ter uma demanda afetiva. Então, essa demanda, ela pode aumentar, ou essa demanda ela pode ela pode reduzir. Então, na realidade, nós vamos ter esse nível de concorrência, que vai influenciar o quê? O nível, né, de preço dentro do mercado. Essa tendência vai influenciar o nível de preço do mercado. Esse preço de mercado, então a gente vai ter a consideração. Mas que consideração? A gente tem a consideração as partes do preço que oscilam o quê? São geralmente lucros
e salários, né? Ou seja, lucro e salários, renda mais constante. Então eu quero que você que está nesse momento me assistindo entenda o seguinte. Aí ele vai falar o seguinte, essa possibilidade do lucro extraordinário, não é isso? Ou seja, industrial ou tecnologia, onde nós vamos ter as forças extras, não é, do mercado que vai interferir no mecanismo. Então, por isso que ele defende a não intervenção do Estado na economia. Então, a economia ela deve agir livremente, sem a intervenção do Estado. A economia ela deve agir de uma forma neutra, sem interferência da ordem governamental. Então a gente vai falar, na realidade, dessa coordenação dos monopólios e privilégios. Aí vem a questão da consideração do mercado, que pode ficar muito tempo acima do que? Do natural, mas não ficará abaixo por muito tempo, não ficará abaixo por muito tempo. Então, pessoal, eu gostaria muito. Então ele vai definir o quê? Ele vai definir o nível natural. Então o que é esse nível natural? Esse nível natural, vejam, de salários. Eu gostaria que você que está nesse exato momento me assistisse, né? Respeitasse na realidade, que a gente está nesse ponto de vista aí, né? Então, nível de subsistência e reprodução, nós vamos ter biológico, histórico. Ou seja, maior força, é isso, contratual dos capitalistas. Ou seja, e movimentos demográficos. Então, conduz o salário à taxa natural. Não é isso? Então, na realidade, Smith vai falar isso. Aí vem o lucro. Ele vai acompanhar os juros e as potencialidades do ganho. Aí vem a taxa de lucro, tendência decrescente, em virtude própria da acumulação e da concorrência. Ele vai falar da renda fundiária, ou seja, o monopólio da terra, que é igual ao mau funcionamento do mecanismo competitivo. Então ele vai falar na realidade que a liberdade de mercado. Então é necessário essa liberdade de mercado. Ou seja, restrições às importações. Restrições às importações favorece o quê? Favorece a indústria nacional. Ou seja, as restrições vai favorecer a indústria nacional. Ou seja, monopólio de mercado, né, interno. Ou seja, estímulo às indústrias específicas, atraindo o quê? Recursos, porém simplesmente o quê? Atividades. Recursos atraindo atividades, não é isso? A geral da sociedade nunca pode ultrapassar aquilo que o capital da sociedade tem condições de empregar. Então você que está em casa, nesse exato momento me assistindo, eu gostaria que você enfatizasse muito bem isso. Que sabido que os homens são movidos por interesses individuais, por meio da mão invisível, né? Conduzem à maximização de quê? Da renda nacional. Então o homem, conduzido pelo seu egoísmo, movido pelo seu egoísmo, ele vai tentar produzir o máximo possível para aumentar o que é a renda anual, a renda nacional. Então, automaticamente, sem intenção. Portanto, você que está em casa deve enfatizar bem. Portanto, nada indica que a reorientação artificial do emprego, do capital, garante o quê? Garante maiores vantagens. Por que garante grandes vantagens? Eu pergunto a você que está agora em casa. Garante grande vantagem. É por quê? Em termos de maior renda nacional. Ou seja, portanto, nada indica que a reorientação artificial do emprego do capital
garanta maiores vantagens em termos de maior renda nacional, ou seja, salários, mais lucros, mais rendas. Salários, mais lucros, mais rendas, né? Então, mais renda. Então, aí você vai dizer, poxa, professor Cláudio Nascimento, todo pai prudente tem por princípio jamais tentar fazer em casa aquilo que custa mais caro comprar do que fabricar. Veja que frase do cara. Todo pai prudente tem por princípio jamais tentar fazer em casa aquilo que custa mais caro comprar do que fabricar. Especialização e troca. É isso. O princípio vale para o reino. A liberdade de mercado. Então a gente, Adam Smith defendia essa liberdade de mercado, a não intervenção do Estado na economia, a propriedade privada. Então, diferenciação entre os países, vantagem de custos, né? 2 casos aceitáveis: a defesa nacional, o ato de navegação. Ou seja, é no caso que existem impostos de importação